Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi sua noite? Como está sendo o seu amanhecer? A minha oração nessa manhã é que tudo tenha sido muito bem. Nós estamos no nosso devocional Manhã com Palavra, eu sou a missionária Ivailza Marques e te convido, se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá certo? E deixe seu gostei, comente, compartilhe. É muito bom ter você aqui. Nós estamos lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus. Esse evangelho tão lindo, e nós já estamos hoje no capítulo de número 16. Que coisa boa! Como é maravilhoso ter essa preciosidade nas nossas mãos, a Bíblia, a palavra de Deus. E eu te convido agora a pegar a sua Bíblia, se você puder. Nós vamos ler o capítulo de número 16, que é a nossa leitura nesse dia. Tá bom assim? Diz assim: o fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o que vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos cestos levantastes? Nem os 7 pães para 4.000 e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Essa foi a leitura do capítulo de número 16, que é a nossa leitura no dia de hoje. O que é que a gente encontrou aqui nesse capítulo 16? Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos, continua ensinando, e Jesus diz assim, olha, quando eles se preocupam que não tinham levado provisão, porque Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles acham que é porque eles não tinham levado pão, e Jesus vai explicar isso a eles. E aí Jesus diz, acautelai-vos do fermento. O fermento aqui é um símbolo do mal e da corrupção. Refere-se aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Cristo chama de fermento a doutrina deles, porque influenciava outras pessoas. Nós vivemos numa época onde existem tipos de ensinamentos que fermentam a geração. E nós precisamos tomar cuidado. E aí a gente encontra Jesus falando a respeito das portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí diz aqui, ó, as portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Jesus Cristo. Nada vai fechar a igreja de Jesus Cristo. E aí quando Pedro, quando ele pergunta aos seus discípulos, o que é que o povo diz que eu sou? E um diz que é João, outro diz que é Elias, né? Um profeta. Pedro diz, não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas é esse mesmo Pedro que depois quer repreender Jesus. E Jesus, que havia falado com Pedro, tu és Simão Barjona, porque não foi Cristo foi Deus quem te revelou, foi o Espírito de Deus. Aí ele diz assim, pois te digo que tu és Pedro, versículo 18, nós estamos no capítulo de número 16 de Mateus, pois tu és Pedro e sobre esta pedra. E Jesus está se referindo aqui, o significado dessa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certo? Ele chama seu discípulo de Pedro, Petras, que significa uma pedra pequena. Petrus. A seguir ele diz sobre esta pedra, que no grego é Petra, que significa uma pedra, uma grande rocha maciça ou rochedo. Edificarei a minha igreja. E sobre a confissão feita por Pedro. É Jesus Cristo que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Essa é uma meditação maravilhosa que nós temos aqui, porque Jesus diz a seus discípulos, olha, no versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, vocês têm que fazer alguma coisa, sabe o quê? Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é para tomar a cruz do vizinho, a cruz do amigo, não, a sua própria cruz já é o suficiente. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Nós temos uma verdade, uma esperança. E ele diz, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão
a morte até que vejam vir o Filho do Homem. E isso é maravilhoso. Vi o Filho do Homem no seu reino, provavelmente se refere ao evento de Pentecoste, quando Cristo batizou seus seguidores com o Espírito Santo e com grande poder. Isso aí você pode conferir no capítulo 3, versículo 11, Atos 1, 8, de 2 a 4. Esse é um comentário da Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal. Então essa leitura foi a nossa leitura de hoje, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e nós vamos continuar lendo esse Evangelho tão lindo, tão precioso, que nos traz tantos ensinamentos e alimenta a nossa alma. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.